vocês. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Meu nome é Roseli, tá? Se ninguém ouviu aí. Bom, a gente vai falar hoje sobre imortalidade. Antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre imortalidade, eu acho importante a gente deixar alguns pontos aqui claros, né? A doutrina espírita nos convida à fé raciocinada, né? Então, a busca de conhecimento constante, de buscar conhecimentos, esclarecimentos, e a gente tem N livros, N lugares para a gente obter essas informações. O que eu trago aqui hoje é um trabalho de pesquisa daquilo que eu entendi sobre isso, daquilo que eu acredito para o meu eu individual, que faz sentido para a minha vida. Pode ser que a gente traga alguma coisa aqui para vocês, que você fala, bom, não era bem isso que eu aceitava, que eu acreditava, pode ser que a gente traz alguma informação, que você fique em dúvidas, então fiquem à vontade para perguntar, se eu não souber responder, eu mando no grupo depois pro Rubens, para a Kátia, para poder multiplicar para vocês, e sempre vão buscar informações, né? Caso não ficar claro, que vocês não entendam ou que discordem com aquilo que foi passado, vão buscar essas informações, né? Que a fé raciocinada é isso, que a gente se complemente. E pode ser que vocês tragam também alguma coisa que seja relevante para o meu aprendizado. Então, não fiquem tímidos, contribuam para a aula, né? Que essa troca é muito rica e a gente aprende junto, né? Então, eu preparei a aula com muito carinho para vocês, espero estar de encontro aí às necessidades e que cumpra aí o papel de trazer as informações para vocês. Então, vamos lá. Alguém aqui já parou para pensar o que acontece com o corpo depois da morte? Como é que ele fica? Eu acho que já, né? Todo mundo que está na doutrina espírita já começa a se perguntar, e agora? Onde que está meu espírito? Será que é eterno mesmo? Né? Então, a gente fica se questionando. E alguém já se deparou com essa pergunta dentro do lar e não soube responder? Para alguma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que a gente, que está aí buscando esse conhecimento espiritual? Alguém já fez essa pergunta para vocês? E como você respondeu? No meu caso, foi um aluno, era aula particular, já estava eu e ele, era super introspectivo, e do nada ele me lançou essa pergunta. E eu pedi para ele perguntar para a mãe dele para eu não interferir por causa de religião. E ele aceitou a sua resposta de boa? Sim, aceitou. Muito bom. Alguém mais teve alguma experiência? Pode falar. Eu tenho, na verdade, porque eu trabalho no colégio cristão. Então, lá, os segmentos da Bíblia é muito rígidos, né? Ensino bíblico, só que voltado para a área de frente, né? Uhum. Então, eles falam muito essa coisa. Então, às vezes, eu fico meio assim, né? Porque eu falo que eu sou sapo de fora, né? E os alunos perguntam, você é que religião? Eu falo assim, eu sigo onde eu me sinto bem. Porque às vezes eu nem abro, porque eles. Aí às vezes a gente fala, né? Conversa, tudo, mas a gente volta, né? A gente tem, né? A gente vai, a alma vai, né? Então vocês têm que tratar bem aqui para quando, né? Quem sabe vocês não vão voltar. Mas é sempre muito no lado lúdico, porque por eles terem, eu falo assim, vocês têm curiosidade, também vão buscar, porque nem tudo que é falado é a verdade. Exatamente. Então, vocês também têm que buscar, né? A curiosidade disso aí. Mas eu sempre falo no lado lúdico por serem crianças até 13 anos, né? 14. Então é do nono, do quinto, do sexto ao nono ano, então a gente conversa mais. Falar com criança é muito mais fácil do que com adulto que já tem a mente fechada, né? Pode falar. Eu falo que eu pensava antes de começar o curso, né? Eu tinha uma noção muito pequena do espiritismo, né? Eu lia bastante livro, romances espíritas. E já tinha frequentado a federação, mas na minha cabeça, acho que influenciada pelos livros, pelos romances, eu achava que todo mundo que morrecia para o hospital na colônia. Todas as pessoas iam direto para o hospital. Umbral nem pensar. Exato. Somos todos já evoluídos e ninguém vai para o umbral. Eu ia nos lugares
E era essa prece, que seja bem recebido lá no hospital, que se recupere logo. E aí, depois, estudando, a gente aprende... Mas não está errada a sua prece, né? Quando a gente faz com boas intenções, independente de qual lugar esse espírito está passando aí pela erraticidade, ele vai receber essas boas vibrações da gente, que é o que importa. Vai querer, né? Impedir lá para lá. Exatamente. E quando você falou da questão da escola evangélica, né? Eu trabalhava com uma moça evangélica e quando, no começo, né, da minha trajetória dentro da casa espírita, eu tinha vergonha de dizer que eu era espírita por medo de ouvir piadinhas, de ser recriminada, porque mistura muito. Muito fechado, você não tem. O dono da escola, ele é pastor, só que ele já teve vida louca. Conhece outros parâmetros. O sogro da minha filha também é pastor, mas também tem uma visão diferente. Você consegue sentar, conversar, dialogar. expor. E aí essa minha colega, ela ficava muito com o pé atrás quando a gente falava sobre espiritismo, né? E aí eu falei para ela, eu falei assim, o espiritismo segue o evangelho também. A gente também fala de amor, de Cristo, de caridade. E aí ela começou a me respeitar mais. E aí foi o gatilho para eu parar de ter vergonha. Eu falei, da mesma forma que ela me aceitou, as outras pessoas, se a gente viver em comunidade, em sociedade que tem que respeitar as diferenças, a gente tem que se colocar também, né? Então vamos lá. Onde eu trabalho tem um professor, eu estava na reunião lá e eu comecei a cantar, porque eu escuto, né? Aí ele falou assim, você também é evangélico? Eu disse, não, sou espírita. Assim, mas tem músicas lindas, sim, tanto evangélicas quanto católicas. Ele fez assim, né? Aí ele falou assim, eu sigo o que eu quero falar. Ele não é ateu, mas ele falou que é uma vertente que ele gosta. Mas ele também não segue. Não segue. Bom, então quando a gente fala, né, para onde que a gente vai depois que o corpo morre, né? A gente começa a tentar entender qual é a natureza do nosso espírito, como é que ele foi criado, e aí a gente vai se aprofundando nisso. Então, segundo o espiritismo, a alma é o espírito encarnado, e o espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, né, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, né? O que é Deus? Não quem é Deus, é o que é Deus. E ele fala, é o princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Então, todos nós somos parte de Deus. Todos nós temos essa essência divina, né? Então, a gente também faz parte desse princípio inteligente, que é parte de Deus. A origem. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, com o potencial para atingir a perfeição. Quando a gente fala em potencial, porque a gente foi criado todos iguais, né, simples e ignorantes, e aí a gente vê assim muita discrepância, né? Umas pessoas muito bondosas, umas pessoas com muitas dificuldades, e a gente começa a se questionar. Não, se Deus é tão bom, por que na minha família tem uma pessoa com deficiência? Por que um jovem de 15 anos teve que morrer de uma morte trágica? A gente começa a questionar isso. Por quê? Porque a gente faz as nossas escolhas. E a gente vive muito no presente, no que é hoje. Né? Então a gente fica pensando assim, nossa, eu frequento a casa espírita, eu faço caridade, eu leio bastante livros, não faço mal a ninguém, respeito a minha família, meu marido, meus filhos. Por que eu tenho que passar por tantas dificuldades? Porque a gente só fica pensando na encarnação atual. E não lembra que a gente já vem ali com uma bagagem de outras vidas, que realmente a gente tem o véu do esquecimento, mas quando a gente sabe que a gente é um espírito imortal, a gente começa a identificar isso de uma forma mais resiliente. A gente começa a entender que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas para a nossa evolução. E a imortalidade é um atributo desse espírito, né? Porque a gente é criado
e não tem fim. Foi você, né, Daniel, que falou, que perguntou sobre se tinha espírito que era eliminado, né? Não existe. Não que não tenha a gente não encontra na literatura espírita isso, tá? Pode ser que em outra doutrina pode ter alguma coisa que fale sobre isso, mas na doutrina espírita o espírito ele é eterno, ele é na verdade ele é imortal. Por quê? Porque eterno é Deus, né? Eu ia falar, se a gente é uma centelha divina de Deus, se Deus é eterno, nós somos eternos. Somos. Então, aí a gente vai falar um pouquinho qual é a diferença dessa imortalidade para a eternidade. Então, imortalidade é que não está sujeito à morte, ou seja, o que morre, né, é o corpo físico, a matéria, que aqui está dentro deste mundo material e aqui ele fica. Aqui ele nasce e aqui ele fica. Mas o espírito, ele se torna aí imortal através das diversas encarnações que a gente vai buscando aí para o aperfeiçoamento. E a eternidade, Deus é eterno. Os espíritos são criados simples e ignorantes e através do aprimoramento voltamos a Deus, ou seja, a eternidade. A vida não tem fim. Viu, Daniel? A morte do corpo físico é apenas o desligamento do espírito do seu invólucro material, mas a vida, o ser individual e a consciência persistem. Ou seja, a gente passando pelas encarnações, a gente tem o véu do esquecimento para que a gente possa evoluir. Né? Já pensou, né, um casal e descobre que o marido matou a esposa na vida passada. Como é que você vai amar essa pessoa? Né? Então, o véu do esquecimento ele é muito importante para a gente aprender a amar essa pessoa sem esse sentimento do que foi no passado. Então, geralmente, essas pessoas que a gente teve ali algum desajuste no passado vão voltar para a gente poder acertar essas arestas. Ou não, de repente, essa pessoa já tem ali um nível de evolução e ela vem para nos ajudar a passar por essa encarnação e evoluir. Quantos espíritos reencarnam sem a necessidade de reencarnar só para auxiliar uma sociedade, uma população, uma civilização? Então, muitos espíritos não precisam mais voltar, mas voltam com essa missão de auxiliar e de fazer com que a humanidade cresça e evolua. Rodrigo, Eu. O estudo da ONU, ela catalogou todas as religiões que existem no todas elas acreditam em coisas, 5 coisas semelhantes, todas. Diga para nós. Ser único. O Deus único, o Deus é único. Uhum. As duas religiões, cada um tem um Deus único. Né? A justiça divina, eternidade da alma, mas muitas religiões acreditam na eternidade da alma, mas não acreditam na reencarnação. Acha que o espírito, na hora que a gente desencarna, vai ficar lá no descanso eterno até a hora do juízo final. Né? E que, para a gente que vem buscando o conhecimento espírita, não faz o menor sentido. Né? Porque como que a gente vai evoluir se a gente passar por uma encarnação só e passar por uma encarnação daquelas desgramada, né? E ficar parado esperando. Que sentido faz, né? Que justiça divina é essa? Então, a justiça divina é dar a nós a oportunidade de fazermos as nossas escolhas. E aí nós voltamos para refazer esses passos, para que a gente possa fazer novamente as escolhas e dessa vez procurar fazer as melhores escolhas. A gente tem mais do que 3 corpos, tá? Eu trouxe os 3, que é os principais que a gente fala muito dentro da casa espírita, mas tem outros corpos interligados a esses que a gente estuda dentro da doutrina espírita.
Então, eu tenho o espírito que é a alma, né, que é o princípio inteligente, é o ser que pensa, sente e é. O perispírito é o envoltório semimaterial do espírito, é aquele que molda de acordo com o corpo físico. Então, ele adquire a aparência do nosso corpo físico. E o corpo físico, que é o envoltório material, o instrumento de ação nas experiências da vida da Terra. Então, a gente precisa desse corpo material, dentro da vibração que a Terra possui hoje. Então, a gente está dentro de um corpo que está de acordo com a evolução terrena, que ainda precisa de comer, de beber água, de muitas coisas. A gente ainda tem muitos instintos animais, porque a gente está dentro desse processo da Terra que está passando aí por essa renovação e essa transição planetária, né? Então, esse corpo físico, ele ainda é de acordo com a vibração do nosso planeta Terra. E qual é o papel do perispírito? É o elo de ligação. É onde a gente vai ter o nosso fiozinho de prata lá, ligando o nosso corpo físico com o espírito. Ele faz essa ligação para a gente se permanecer vivos dentro do conceito de viver encarnado. E é a sede das nossas sensações. É através desse corpo físico que a gente trabalha sentimentos, emoções, que nos ajuda a evoluir. Então, esse corpo, ele é necessário para que a gente possa trabalhar esses sentimentos. E aí, então, ele percebe essas sensações e transmite o espírito, né, que é o veículo disso tudo. Ele transmite para o corpo. Então, o corpo, ele é essencial para a gente passar por essa experiência carnal. Então, é na matéria que a gente evolui. Eu sei que você ia falar para fazer um curso de médium, mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou de perispírito e sensações, sentimentos. É no perispírito que tem a intuição, a mediunidade? O perispírito, ele é onde faz a ligação com o corpo. Onde a gente tem todo o processo mediúnico é no próprio espírito, que é a ligação direto com a nossa pineal, né? Então, o perispírito faz essa ligação entre um e outro, entre o corpo físico, para a gente ter as sensações, para a gente poder evoluir, mas é através do espírito que a gente adquire toda a mediunidade. Seria intermediária. É o que faz, é o fio condutor, é o fio condutor. Eu sigo um rapaz, eu não lembro o nome dele, e ele responde perguntas e tudo. Tanto é que tem pessoas que perguntam, como é que o espírito, né, reage quando ele tem doações de órgãos, né, quando a pessoa morre, então não sei o quê. Aí ele fala que tem espírito que leva até 72 horas para desligar o fio até a morte, né? Quando a pessoa morreu, ele pode levar até 72 horas. Então, assim, se ele sente, ele faz uma tanto é que a orientação da doutrina espírita para quando tem a cremação é que aguarde as 72 horas. Ele fala sobre porque isso pode também. ter essa ligação e ter essas sensações ainda mesmo mesmo o corpo já pode sentir. Como então, ele fala também das doações, né? Por isso que é importante a gente ter. Mas isso também depende da evolução do espírito que está desencarnando, tá, gente? Se é um espírito que já tem todo o conhecimento, é desprendido da matéria, entende que esse processo é para beneficiar, para auxiliar o próximo, que é um processo de caridade, ele não vai ter esse sentimento, esse sofrimento. Ele fala, tem gente que pergunta assim, se ele doou os órgãos, ele vai chegar lá sem olhos? Não, porque ele vai chegar lá no perispírito, ele não vai chegar lá com o corpo físico. Mas ele dá bastante informação. Não, é muito, muito legal a gente ter essas comparações, porque a gente começa a visualizar quando a gente trabalha o lúdico, né? A gente visualiza.
Modelo organizador. O perispírito é o modelo que molda o corpo físico na reencarnação, influenciando características e patologias, e o conserva após o desencarne, mantendo a forma humana, forma de corpo fluídico, que é o que vai para lá, não é o corpo físico. Então, é o que vai estar lá no plano espiritual, é o nosso perispírito. Eu li também, agora não vou me recordar qual foi o livro, né, mas é dentro da doutrina espírita, que dependendo do grau de evolução do espírito, não necessariamente este corpo, né, esse perispírito desta encarnação é o que ele vai estar lá no plano espiritual. Ele pode escolher uma outra encarnação que ele se identificava mais. Que nem hoje você é uma mulher, mas se você tinha uma evolução, um trabalho muito bom com um corpo de homem, você pode moldar seu perispírito na espiritualidade como um homem. Não necessariamente precisa estar exatamente como foi o seu desencarne agora. Isso. E o que é o desencarne, a morte física, né? Como é que ele acontece? Então aqui a gente tem algumas informações aqui, ó. A soma é o corpo físico, energossoma é o elo de ligação entre o corpo físico e o perispírito, que é o psicossoma. O cordão de prata é aquele elo que fica aí durante um período até o nosso desencarne, e aí o rompimento que traz o efetivo desencarne. Mas esse rompimento do cordão de prata, ele não necessariamente acontece quando o corpo físico para de funcionar. Ele pode acontecer nessas 72 horas. Ele também diz o seguinte, o Chico Xavier falou que o irmão dele, né, quando ele foi levado ao cemitério, né, o irmão dele ficou junto com o corpo, né? E mesmo que a pessoa esteja enterrada, tem as bactérias, e as próprias bactérias expulsam o corpo, né? Porque a pessoa sente aquele amor tanto pelo corpo que não quer se desligar, né? E os hindus e o pessoal da Índia também praticamente eles não esperam nada, a maioria tudo é cremado de imediato. Na Ásia, a Ásia como um todo tem esse processo de cremação, né? O pessoal já crema. Oi. Voltando no slide anterior, a literatura fala que, dependendo do vício, ele passa por perispírito. E aí, Fica impresso. É assim. E aí, qual seria o processo? Esse perispírito, ele é limpo? Ou ele troca, como você falou, de trocar o perispírito de homem para mulher, troca de um viciado por um... Não. O que acontece é que, assim, todas as nossas encarnações estão impressas no nosso perispírito, independente qual é a forma que ele vai estar tomando. O perispírito ele é único, só a forma que é diferente, tá? Então eu posso me moldar, a minha forma pode ser masculina, pode ser feminina, pode ser mais jovem, pode ser mais velha, mas o perispírito ele é único e é onde fica do vício, essa Como se fosse a digital. É como se fosse a digital. O vício, ele vai estar impresso nesse perispírito e ele vai ser trabalhado na próxima encarnação. Tá? Geralmente sim. Geralmente sim. Ele vai ser testado, vai passar por provas para ver se ele vai resistir ou não nesse vício. Se ele vai mudar ou não a sua forma de ação, porque toda ação tem uma reação. E a reencarnação é que vai limpar esse perispírito. É o trabalho da reencarnação, a evolução, isso, limpa o perispírito. Obrigada. Então, o desencarne é a separação do corpo físico com o perispírito, né? Então, é a hora que acontece esse rompimento do laço. Libertação. A gente acha que quando a gente morre, né, a gente sofre aqui, mas é uma festa para quem realmente desencarna, porque lá é a verdadeira pátria. Aqui é que a gente carrega esse corpo pesado, as dores, o sofrimento que são inerentes ao corpo físico, né? Então é a libertação, o espírito se liberta retornando ao mundo espiritual.
levando consigo todas as aquisições morais e intelectuais, tanto boas quanto ruins. Então, pensemos que essa é a nossa melhor encarnação. Imagina o que a gente era no passado, porque a gente só evolui, né? A gente só evolui. Então, se a gente está aqui, é porque a gente está melhor do que a gente era na encarnação passada. E a gente tem que aproveitar essa encarnação para aprender, para evoluir e para ser melhor a cada dia. Consequências e implicações morais. A importância da gente saber e conhecer sobre a imortalidade, porque nos prepara para perceber que a gente não é assim, vou morrer amanhã, vou chutar o balde, vou sair, agora é carnaval, vou sair pegando todo mundo, vou beber todas, porque eu vou morrer mesmo, né? As pessoas muitas vezes têm essa ilusão. Eu vou morrer, vou fazer tudo que eu não fiz a minha vida inteira, achando que não vai levar por uma outra vida as consequências dessas ações. E quando a gente estuda e a gente entende isso, a gente pensa 2 vezes antes de chutar o balde, né? A gente vai pensar o que realmente a gente quer levar para a próxima vida. Eu sou separada. Não me dei bem com meu ex-marido. Hoje eu falo que depois que a gente separou, a gente se dá melhor do que quando a gente era casado. Mas aí eu falei, será que eu não acertei minhas arestas com ele nessa vida? Eu vou ter que voltar e casar com ele de novo? Eu falei, eu não quero não. Será que eu devia ter ficado com ele até o fim? Então é essas escolhas que a gente faz que a gente tem que ficar pensando, né? Ou será que eu fiz... Vocês eram casados, se davam bem, nunca se separaram e viveram uma vida de guerra. Aí depois voltou, separou e vocês são amigos agora. Agora a gente é amigo. A gente tem uma filha em comum, né? Então também isso contribuiu para o bem-estar da nossa filha, a gente ter uma convivência saudável. Mas morar junto com uma pessoa é outra coisa, né? É difícil, gente. Quem não é casado aqui, eu não aconselho. Então, quando a gente tem a certeza da imortalidade, isso transforma a nossa visão da vida terrena e do nosso sofrimento. Porque a gente começa a entender os motivos dos nossos sentimentos. Mesmo que a gente não entenda, a gente passa com resiliência. A gente passa entendendo que alguma coisa a gente tem que aprender, né? E parar daquele pensamento. Nossa, por que eu estou passando por isso? Por quê? Não, é para quê? Não é o porquê, é para quê? Para que eu estou passando por isso? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Qual é o sentimento que eu tenho que desenvolver? Né? O que eu posso fazer para ser melhor? Então, a reencarnação, a imortalidade é indissociável da reencarnação. Voltar a viver em um novo corpo. Então, qual é o objetivo da reencarnação? É permitir que o espírito progrida, corrija erros dos passados e cumpra suas provas e missões. Então, quando a gente tem essa certeza da imortalidade, a gente passa por esses processos conscientes. De que se eu não corrigir agora, eu vou ter que corrigir lá na frente, numa outra vida. Então, é importante a gente fazer dessa a nossa melhor realmente encarnação, a nossa melhor oportunidade. Ainda falando sobre as consequências e implicações morais, a justiça divina. Se a alma é imortal e destinada à perfeição, as múltiplas existências são necessárias para que todos atinjam esse objetivo. Explicando as desigualdades, que é o que a gente tinha falado no começo, né? Por que uma pessoa tem deficiência, porque um é pobre, porque o outro é rico, porque não aproveitou as encarnações anteriores, não evoluiu. E precisa passar por essas dificuldades para aprender, para evoluir, para depurar esse espírito e se tornar ali um espírito melhor na evolução. E a lei da causa e efeito, né, gente? Nada que a gente faz aqui é em vão. Não adianta a gente plantar morango e querer colher melancia, né? Não adianta a gente plantar o mal e querer colher o bem. Uma hora a conta não vai fechar e a gente vai ser cobrado por isso. Então, é importante a gente entender das nossas
ações, as nossas escolhas, né? A lei do livre-arbítrio. Paulo já dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, hoje a gente já tem esse discernimento, já tem esse entendimento do que é que pode e do que não pode, do que vai fazer sentido para a gente evoluir. E aí eu trouxe essa imagenzinha, porque essa hora que você aperta ali o primeiro dominó, ele vai fazer a volta toda e vai cair em cima de você, que é a nossa lei do retorno. Tudo que a gente joga volta para a gente em algum momento. Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima. Os astrólogos falam que esse ano, 2026, é o ano da colheita. Quem plantou vai receber de qualquer jeito. Bom ou mal. E aí vem as ferramentas da escola, né? Tudo que a gente vem adquirindo nesses 3 anos de escola, que a gente começa ali a fazer as vibrações, a fazer a caravana, a fazer todo o trabalho do bem, a começar a fazer, servir, né, dentro de uma casa espírita, se não tem condições de trabalhar numa casa espírita, servir na sociedade, servir na própria família. A caridade a gente deve praticar primeiro dentro de casa. Entender os irmãos que estão com a gente, porque eles são a nossa primeira escola para a gente viver em sociedade. São os nossos familiares. Então, provavelmente a gente tem alguém ali que é o nosso pedrinha no sapato, que está ali em casa, que tira a nossa paz. É justamente esse que vai nos ensinar a ser melhor. Então, praticar essa caridade, esse amor, essa escuta, esse carinho com a nossa família, com os nossos próximos mais próximos, é o primeiro caminho para a gente poder evoluir. Então, essa transformação moral é o foco da vida. O foco da vida passa a ser o aprimoramento interior, que é o que a escola nos convida, né, na reforma íntima. É o que a escola nos traz para que a gente possa fazer o autoconhecimento e ser melhor a cada dia, né? Aquela luzinha que agora pisca para você quando você, né, faz alguma coisa, você fala, opa, já errei aqui. Eu sofri com a minha caderneta. As primeiras vezes eu escrevia toda vez a mesma coisa. Eu falava, meu Deus, o dirigente vai achar que eu sou uma incorrigível. Sofri também, falando, gente, eu sou muito ruim, eu não consigo melhorar, eu sempre erro nas mesmas coisas. E aí a gente vai trabalhando o perdão, o auto-perdão, o auto-amor, para a gente poder passar por essa reforma íntima, deixar o homem velho lá atrás, acolhendo ele com muito carinho, porque ele nos trouxe até aqui, ele nos trouxe essa bagagem toda que a gente tem até hoje. Muitas coisas a gente não quer replicar, porque não foram boas, mas que nos trouxeram onde a gente está hoje. Nos trouxeram um ensinamento, pelo menos para saber que isso eu não posso fazer mais, né? Então, acolher esse homem velho, que cometeu erros, que foi um homem velho cheio de defeitos, de vícios, para que o homem novo floresça, é importantíssimo para a nossa evolução. Evidências e comprovação da imortalidade. Então, o Espiritismo apenas não crê, mas ele comprova através de fatos. E quais foram esses fatos? A mediunidade, que vem já antes de Kardec, esse não é um termo novo. A gente sabe que lá Moisés teve um contato mediúnico para receber os 10 mandamentos. Os profetas já tinham esse contato mediúnico. Então, a mediunidade não é exclusiva do Espiritismo, né? Então, a mediunidade é a capacidade de comunicação entre os vivos e os mortos. E é a prova cabal da sobrevivência do ser. Quem aqui já recebeu uma carta psicografada? Vocês tiveram dúvida que era doente querido de vocês? Então a gente
entende que isso faz todo sentido, né? Aqui a gente tem ali uma imagem de uma pessoa escrevendo uma psicografia, que é o mais comum que a gente vê no nosso dia a dia. Mas essa... Na igreja protestante, eles usam a palavra, o dom da palavra. O dom da palavra. Que é o médium, né? Estão falando em línguas, eles falam, vai falar em línguas. Toda religião tem evidências mediúnicas, né? Ele recebeu o Espírito Santo. Eles denominam como Espírito Santo. O Espírito Santo baixou ali na criatura e ela falou coisas que eram para mim. Profetizou. Então, são todas influências e demonstração de mediunidade. Só que eles não usam esse termo, né? Eles não acreditam neste termo. O vídeo. Eu trouxe esse vídeo aqui, ele é velho, bem ruim, não sei se vocês já viram, o áudio está ruim, a imagem está ruim, mas eu acho ele incrível para a gente falar sobre a comprovação da mediunidade. Dá para ver daí? Aumenta o som, Rubens, está muito baixo. E agora, a notícia é o espetáculo. O Globo, na última terça-feira de 18, juiz absolve uma carta psicografada. Com base em uma mensagem psicografada, o juiz Noimar Baixo, da Sexta Vara Criminal de Goiânia, absolveu José Divino Nunes, acusado do assassinato do seu amigo Maurício Arçães Erundin, no dia 8 de maio de 1976. A carta da vítima inocente atualmente psicografada por Francisco Pedro Xavier, o Chico Xavier, em Uberaba. A assinatura coincide com a da carteira de identidade Maurício Douro. Doutor Álvaro Marinho da Costa, juiz, professor titular de Criminologia da Universidade da Arquitetura. É exatamente ao professor que eu pergunto a notícia de outro processo, a notícia de outro processo, em que a mensagem de uma alma desencarnada tenha sido aceita por prova da inocência do réu. Evidentemente que isso é um fato que sugere a indagação de todos nós em termos daquilo para o público em geral seria falado. Sabemos que toda pessoa pode ser testemunha do processo penal. Sabemos nós também que qualquer espírito, qualquer instrumento, qualquer papel, desde que levado aos autos, se torna documento. E como documento, deverá ser objeto da apreciação judiciária, deverá ser objeto da apreciação do magistrado, do juiz. Portanto, o juiz, observando em termos da prova que lhe é trazida, em termos do seu devido convencimento, decidirá. Claro que, pelas circunstâncias especiais, é um fato que torna curioso, evidentemente, talvez único na justiça brasileira. Doutor Álvaro Marinho, agora juiz professor, eu pergunto ao senhor, a decisão tomada em Goiânia abre um precedente firme na jurisprudência. Deve-se esperar que no futuro outros técnicos alterem ou tentem alterar o processo de intervenção de algo de futuro. Evidentemente, claro, que o juiz professor a camisa de força. O juiz tem que acreditar dentro dos parâmetros que a lei impõe. Só pode testemunhar pessoa, só pode prestar depoimento aquele que fisicamente está presente. Também, em termos de carta, toda a carta trazida aos autos, desde que não seja de
uma forma criminosa, ela é obrigada à verificação. A pergunta se submetemos da credibilidade seria crível, seria avaliável. Hoje, o processo penal brasileiro não estabelece a hierarquia das provas. Não existe uma prova maior que outra menor. Isso quer dizer, a confissão inicial, a prova testemunhal, a prova documental, nenhuma tem valor maior que a outra. O juiz aprecia a prova dentro de um conjunto probatório, dentro de um complexo de provas. Então, a confissão só é válida não por ser confissão, mas por ter suporte no restante da prova. Todavia, a confissão íntima, a avaliação íntima do juiz, o juiz como um universo, como uma pessoa humana, essa obviamente será muito pessoal. E eu acredito que no futuro, em termos da ciência, em termos das avaliações feitas na Rússia, feitas nos Estados Unidos, feitas na Bélgica, contribuirão em muito para que o direito de amanhã possibilite investigações dentro de todos os campos com uma abordagem multidisciplinar. Essa é exatamente a contribuição da ciência para a reformulação do direito vivo no futuro da democracia. Atenção, vamos para o júri. Então, aqui ele deixou claro no final que se a ciência comprova que tem veracidade nas provas, ela pode ser usada. E a ciência comprovou que a assinatura era do morto, né, como eles falam aí no início do vídeo. Então, assim, isso aqui é muito antigo. É muito antigo. Eu lembro que eu era criança, meu pai assistia Flávio Cavalcante. E olha que eu já tenho mais de 50. Então, gente, é muito antigo esse vídeo. Então, desde lá, essa prova da imortalidade, essa prova do espírito que vive após a morte, né? Então, é uma das provas que a gente traz. No caso que foi um acidente, né? Com arma de fogo. Foi acidente. Os dois jovens estavam mexendo com a arma e a arma disparou. Ele apontou para o espelho, aí o menino passou e pegou a arma. Eu não sei exatamente como foi, eu sei que foi com arma de fogo. E aí a carta inocentou, diz que foi realmente um acidente, que não foi proposital. E aí inocentou o rapaz. Tanto que hoje, muitos casos são direcionados para a ciência, né? Justificar, aí tem estudo de balística, estudo de bala, então, para quem já assistiu CSI, aquilo não é. Exatamente. E assim, hoje a gente não tem notícia de ter um médium encarnado do calibre de Chico Xavier. O último foi Divaldo, que desencarnou há pouco também. Então a gente não tem hoje médiums desse nível, né, que traz essas informações assim tão claras e tão relevantes. Até porque as pessoas que acreditam mesmo no espiritismo não precisam mais de provas deste tamanho, né? A gente acredita porque a gente estuda, porque a gente faz ali todo um acompanhamento, recebe as nossas cartinhas psicografadas, e isso vai dando validade em tudo aquilo que a gente acredita, e faz a gente acreditar nessa imortalidade. Mais uma evidência e comprovação, o Livro dos Espíritos. Kardec, quando foi fazer o Livro dos Espíritos, ele trouxe informações de médiuns de todo o lado do planeta, não foi só lá da França. E aí a pergunta que ele fazia aqui, fazia lá nos Estados Unidos, fazia não sei aonde, e aí ele juntava essas informações para ver se tinha a mesma informação. Isso comprovava a veracidade das informações para ele construir. Então foi baseado num estudo científico também a construção dos Livros dos Espíritos, com bases e comprovações reais de todo esse processo.
né? Então, foi feito todo ali com concordância, né, dados pelos espíritos diversos. Então, esse conceito de imortalidade é uma conclusão lógica e racional diante dos fenômenos mediúnicos. E aí toda a doutrina espírita, baseada no Pentateuco de Kardec, que a gente fala, é filosofia, religião e ciência. Porque todo o processo da codificação foi feito como um trabalho científico, né, com comprovações. Não foi assim, vou receber os espíritos aqui, vou escrever e toma aí, gente, engole aí o que eu estou falando. Não, teve todo um processo realmente científico, porque ele era uma pessoa respeitável, um estudioso, um professor, e isso foi dando também consistência nesse trabalho dele e confiabilidade. A imortalidade da alma é a base de todo o edifício doutrinário espírita. Não morremos, apenas mudamos de plano, conservando nossa individualidade e as conquistas morais, que é através do perispírito que fica impresso todas essas informações. Qual o aprendizado que a gente tira disso? Você que sabe que agora sua alma não vai ser evaporada, sua alma não vai explodir assim, puf, amanhã eu não existo mais. Como é que você vai sentir essa imortalidade? Como você vai se colocar diante desse seu aprendizado, dessa sua evolução? Eu encaro a vida entendendo até agora. A gente está aqui para experienciar e aprender. Você é responsável pelos seus atos. Independente de se é certo ou se é errado, há consequências. Então, eu não me preocupo, certo ou errado. A gente vê situações de espíritos suicidas, né? Que acham que, abreviando a vida, vão escapar do sofrimento. E não sabe que esse sofrimento, ele permanece ali, registrado no perispírito. E que ele vai passar ali por situações que ele vai provar, né, vai passar por provas que talvez o induza a pensar em suicídio novamente. E aí é que está a beleza da responsabilidade. Eu quero passar por isso de novo? O que eu aprendi? Eu vou voltar e ser novamente um suicida? É difícil, gente, com o véu do esquecimento, a gente tomar as melhores decisões. Porque a gente passa por muitas situações. Todos nós aqui passamos por algum grau de dificuldade, menor ou maior, todos nós, porque estamos num planeta de provas e expiações. Então a gente está aqui para isso, para aprender, muitas vezes muito mais na dor do que no amor, porque a gente ainda é simples e ignorante, a gente ainda não evoluiu tudo que a gente poderia, o potencial que a gente tem, porque a gente foi criado como outros vários espíritos que já cresceram, já evoluíram e já estão melhor do que nós. Então a gente tem as nossas consequências. Somos responsáveis pelos nossos atos, escolhas e também pelo corpo que a gente carrega. Exatamente. Que é um condutor para a gente poder, porque se tiro a vida, eu estou estragando o corpo que eu tinha para poder evoluir lá para frente. A gente, né, o pensamento suicida, eu vou acabar com a minha dor. Né, a pessoa que tem esse pensamento, não é porque ela não sei a palavra adequada para exprimir, assim, as pessoas falam falta de coragem ou coragem demais, né, para tirar a vida. Mas não é uma pessoa feliz que pensa nisso. É uma pessoa que não está aguentando a encarnação porque não entendeu esse processo. Porque não entendeu que o sofrimento, ele é necessário. Igual o livro que vocês estavam estudando sobre o bem e o mal. Né? O mal, ele ainda é necessário para a gente poder distinguir entre o bem e o mal. Mas, na
na verdade, não existe o mal, existe a ausência do bem. A ausência do bem. E aí é importante a gente saber que tem o claro, o escuro, para a gente valorizar o claro. E é assim tudo na nossa vida. A gente ter essas... Exatamente. A gente vai ter ali o diabinho e o anjinho na nossa orelha. Né? Tem uma história que fala eu tenho 2 cães dentro de mim, um bom e um mau. Qual que eu vou alimentar para sobreviver? O bom ou o mau? Qual que eu quero que sobreviva? Qual que eu vou alimentar mais? Então, se eu der subsídios para o cão mau, ele vai me dominar. E eu vou ser mais mal do que boa durante essa trajetória. Então é importante a gente alimentar o bem que existe na gente. E quando a gente fala, né, dos defeitos, muitas vezes a gente não vai conseguir eliminar os defeitos nessa encarnação. Porque ele é um mal da humanidade atual, o orgulho, o egoísmo. A gente tem um pouquinho menos, mas a gente não é livre completamente desses sentimentos ainda. Mas a gente pode trabalhar as nossas virtudes. Se eu ainda sou orgulhosa, mas eu tenho muito amor para dar, então eu vou me preocupar com amor. Que quanto mais eu investir no meu amor, mais apagado esse defeito vai ficar. Não vou ficar preocupada se eu sou orgulhosa ou não agora, porque isso faz parte, é inerente ainda à humanidade. A gente ainda está muito infantil ainda nesse processo de evolução. Não pode ser um processo, você tem que passar por isso. Não entendi sua pergunta. Por exemplo, a pessoa às vezes ela tem essa necessidade, ela sente isso, ela não passa isso para aprender ou ela não vê isso para ter o conhecimento? Sim, mas o problema é que a gente tem as nossas escolhas e muitas vezes a gente não quer enxergar. Às vezes as pessoas, por não querer passar pelo processo, elas querem abreviar. Ó, um exemplo. Acho que foi você até que comentou quando começou a aula, que a gente está tão acostumado a viver naquele meio, que é todo... que a gente age com naturalidade, é tão natural você agir, ter algumas atitudes, que você não percebe que aquilo não faz bem, que aquilo não é legal. Porque as pessoas aceitam numa boa, é igual jogar lixo na rua, né? Ensinar as pessoas que não é legal jogar lixo na rua, quantas vezes eu acho que todo mundo já ouviu assim, se eu não jogar lixo na rua, o que o gari vai fazer da vida dele? Né? Eu não faço, mas o outro faz. Eu vou fazer sozinho, se todo mundo faz. Então, esses tipos de pensamento que acaba fazendo com que a gente não olhe para o todo, não olhe para a oportunidade de melhorar. Né? Então, fala assim, porque o outro está fazendo, eu vou fazer a minha parte. Se o outro não quer jogar o lixo na rua, o problema é dele, eu vou lá e recolher o lixo dele. Mas eu estou fazendo a minha parte para ter um ecossistema melhor, viver melhor. Fala assim, eu sempre fui assim, né? Aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Falar das coisas, as convivências que a gente tem dentro de casa. As pessoas estão tão acostumadas a levar as coisas tudo naquele automático que não percebe que não é legal algumas coisas e que a gente precisa mudar comportamentos. Né? Eu ainda bebo minha cervejinha. Mas eu sei que não é um bom caminho para uma pessoa que está seguindo a doutrina espírita. Então hoje, em vez de eu tomar 3 latinhas, eu tomo uma. Porque é gradativo, gente. Tudo que a gente está acostumado a fazer, tudo que a gente tem ali um vício, um defeito, ele é aos poucos. A gente percebe que é ruim, a gente percebe que não está fazendo bem, mas a gente não consegue se desvencilhar da noite por dia.
Tem uma história, eu até contei para os alunos, tem uma psiquiatra também no Instagram, e disse que ela olhava assim, que ela estava no mangue, né? Pegando Caranguejo. né? Então, e o balde não tem rede, não tem proteção nenhuma. Os caranguejos ficam lá dentro vivos. Aí ele pergunta, ela era pequena, perguntou para o avô, por que os caranguejos não saem? Aí o avô falou assim, observa. Ela ficou lá 20 minutos, mas vô, por quê? Porque o meio que você está inserido, quando você é diferente, ele te puxa para de volta. Então o caranguejo, quando chegava na borda, os outros de dentro Puxava ele para dentro. Então é a mesma coisa. Eu sigo isso, não quero mais isso. Mas o entorno que você está ainda te puxa para aquilo. E aí, para você estar ali firme, você tem que estar muito ciente de como você E em casa, o povo já pergunta se eu tenho uma cama lá no centro. Você não sai de lá, você já arrumou um colchãozinho lá para você dormir lá? Porque eu estou praticamente todos os dias lá na casa espírita que eu sou voluntária, né? Que é o 3º milênio, ali na Vila Antonieta. Então a minha mãe já fala assim, mas de novo? Por que você já não mora lá? Então a gente ouve essas coisas. Mas quando a gente assume compromissos, seja compromisso dentro de um trabalho, dentro de um processo de caridade, mesmo que não seja dentro da casa espírita, a gente está fazendo esse compromisso, não é só com a gente, é com aqueles que estão ali esperando alguma coisa, estão aguardando esse processo junto com a gente. Então é importante a gente respeitar essas decisões, e aí a gente vai melhorando aos poucos. Né? No começo eu falava assim, ai meu Deus, é aniversário de não sei de quem, eu não vou hoje para o centro, porque eu tenho que ir lá dar os parabéns. Eu posso dar os parabéns para ele, hoje a gente tem N meios de dar parabéns para as pessoas. E quando a gente ama de verdade, quando a gente realmente gosta das pessoas, a gente não precisa estar o tempo todo junto. As nossas atitudes, as nossas ações, isso vai demonstrando que esse amor é válido. Hoje, eu não me apego mais a isso. Se alguém me der os parabéns, ótimo. Se não der, isso não vai mudar minha vida, gente. Eu sei que aquela pessoa gosta de mim. E às vezes a gente está num dia a dia tão corrido, tantas coisas resolvendo, tudo que a gente esquece. E a gente esquece porque a gente é ruim? Porque eu vivo assim, ai gente, desculpa pelo parabéns atrasado. A maioria das pessoas eu dou parabéns atrasado. Porque faz parte da nossa rotina corriqueira, difícil, um turbilhão de coisas. Então, a certeza da vida futura nos inspira a viver o presente com mais responsabilidade, amor e esperança, certos de que a vida é uma jornada de progresso ininterrupto. Então, quando a gente sabe que o espírito é imortal, a gente vive com mais responsabilidade. Porque não adianta falar assim, vou fazer o que eu quiser. Não cobra nessa vida, na próxima vai cobrar. E às vezes cobra com juros, gente. Às vezes eu brinco assim, eu falo, gente, acho que lá no meu plano reencarnatório, eu falei, pode mandar tudo nessa, que eu vou dar conta. Agora eu falo, não dou conta não, gente, dá para diminuir um pouquinho dessas provas. Porque a gente passa por muitas situações, a gente passa por muitas dificuldades. E às vezes a gente não consegue compreender, porque está preso nesse momento e não lembra que nós somos espíritos imortais e que a gente já traz muita coisa de vidas passadas. Aqui as nossas referências bibliográficas, esse livro aqui, de Hermínio de Miranda, Reencarnação e Imortalidade, ele é muito bom. Então, traz bastante conteúdo para a gente tirar dúvidas, para a gente estudar um pouquinho mais, compreender todo esse processo, tá? E aí tem as obras que a gente trouxe aí para trabalhar com vocês. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham compreendido. Muito obrigada, gente.